Irmãos, a graça do Senhor Jesus a todos nessa noite. Nós começamos nesses domingos de outubro, decidimos trabalhar o que ficou conhecido já há muitos anos como os solas da reforma, né? E começamos no segundo domingo de outubro e vamos continuar. Já vimos o sola escritura, né? Ou somente a escritura. No domingo passado, sola gratia e sola fide, ou somente a graça e somente a fé. Hoje nós continuaremos, meus irmãos, falando sobre os solos Christus, né? Somente Cristo. Essas expressões, na verdade, elas não surgiram na época da Reforma, como slogans, né? Essas expressões solas, mas elas são baseadas, elas surgem muito tempo depois, mas elas surgem a partir dos ensinamentos da Reforma. Na Reforma se frisou doutrinas que embasam cada uma dessas afirmações. Então, por isso, hoje é muito comum você destacar cada um desses solas como ensinamentos derivados do ensino da Reforma. E nós queremos falar nessa noite sobre solos Christus, somente Cristo. Para isso, eu queria convidá-los a abrirem a Bíblia em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 15. Abra sua Bíblia, Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 15. Amém? Colossenses capítulo 1, versículos 15 a 20, diz assim a palavra. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou, versículo 15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Irmãos, somente Cristo. Nós queremos tratar esse tema nessa noite a partir do texto de Colossenses, que nós lemos, que trata sobre a supremacia de Cristo sobre todas as coisas. O nosso pensamento é que afirmar que Cristo é supremo sobre todas as coisas tem que nos levar a destacar os solos Cristos, tem que nos levar a continuar afirmando a importância do somente Cristo. Na época medieval, na Idade Média, uma pergunta-chave durante muito tempo foi a seguinte: como um pecador, como um miserável pecador, distante de Deus, separado de Deus, morto em seus pecados, pode se chegar de novo a Deus? Como um pecador, morto espiritualmente, pode ter alguma chance de novo, ter comunhão com o seu Criador, com Deus? Como isso é possível? A tradição da igreja na Idade Média
ela passou a dizer que o homem precisava de um sacerdote humano que fizesse essa mediação, que fizesse essa ligação de novo entre Deus e os homens. E isso virou tradição durante a Idade Média. Em 1518, Martinho Lutero, ele levanta um debate sobre esse assunto e ele critica fortemente o que era conhecido como a teologia da glória da igreja medieval. E ele defende a teologia da cruz, que é baseada na Sagrada Escritura. O que seria isso? Em outras palavras, resumidamente, na ideia da teologia da glória, defendida na igreja medieval, o homem pensava que podia alcançar Deus por seus próprios esforços. A ideia naquela época é que o homem podia por si só galgar a sua salvação e se chegar de novo a Deus. É mais ou menos o que aconteceu em Babel, lá no capítulo 11 de Gênesis. Capítulo 11 de Gênesis, os homens constroem ou tentam construir uma escada que supostamente iria atingir os céus. Em outras palavras, eles queriam, por seus esforços, chegar até Deus. O texto vai dizer que Deus depois os confunde, fazendo com que eles agora falem diversas linguagens, e então eles não se entendem mais e o seu projeto não dá certo. Até então eles falavam uma língua só. Deus os confunde, faz com que eles falem agora vários idiomas e eles não conseguem concluir o seu projeto. No capítulo 28 de Gênesis, acontece algo que de certa forma é o contrário disso. Betel. Jacó está fugindo porque depois do episódio em que ele fica com o direito de primogenitura, ele foge e chega a um determinado momento, capítulo 28 de Gênesis, a partir do versículo 10, o texto diz que ele para em um determinado lugar para passar a noite, escolhe uma pedra lá daquele lugar, usa como travesseiro e dorme ali. Ao dormir, ele tem um sonho, e no seu sonho aparece uma escada que liga os céus à terra. O texto diz que os anjos desciam e subiam por essa escada, e de repente Jacó percebe que o Senhor está do seu lado. Quando Jacó acorda, ele diz o seguinte, versículos 21 e 22. Desculpe, versículos 16 e 17. Na verdade, o Senhor está neste lugar, diz Jacó, e eu não o sabia. E temendo disse, quão temível é este lugar? É a casa de Deus, a porta dos céus. Jacó fica aterrorizado porque ele percebe que o Senhor está do seu lado. O Senhor veio até ele. Depois ele dá o nome àquela cidade de Betel. A ideia aqui é o seguinte, meus irmãos. Deus é que vem até o homem. Essa é a única chance do homem. É quando Deus toma a iniciativa e vem até ele. Aqui está a diferença entre Babel e Betel. Em Babel, os homens queriam ir até Deus, mas o homem nunca conseguirá chegar até Deus por seus esforços. Em Betel, Deus vem ao homem e essa é a única chance do homem. Na igreja medieval, na era medieval, a igreja tinha criado sua própria Babel, uma espécie de escada para tentar chegar a Deus. Essa escada, ela tinha basicamente 3 degraus. Primeiro, o degrau da especulação. Eles achavam que para você conhecer Deus verdadeiramente, você precisava da filosofia grega, precisava dos ensinamentos da filosofia. Segundo, o degrau das boas obras. Eles pregavam que você precisava praticar as boas obras para chegar a Deus. E o terceiro degrau era o degrau do misticismo. O misticismo estava muito em voga na época medieval.
Meus irmãos, o resumo aqui é que o homem pensava que podia chegar até Deus por seus esforços, mas isso não é possível. A resposta dos reformadores estava na teologia acerca de Cristo, e o que eles destacavam é que o homem não pode chegar até Deus se não for pelo único mediador, que é Jesus Cristo. A resposta dos reformadores era, embora eles não tenham usado essa expressão vem depois, mas a resposta dos reformadores era somente através de Cristo. De nenhuma outra forma o homem pode chegar a Deus. Cristo é o único mediador. Na carta aos Colossenses, Paulo vai tratar desse tema e no capítulo 1 ele vai afirmar a supremacia de Cristo sobre todas as coisas. Havia uma heresia que estava no meio da igreja de Colossos. Ela misturava tanta coisa que ficou conhecida como a heresia de Colossos, porque englobava muita coisa, né? Elementos do cristianismo, do judaísmo, do gnosticismo, né? Da filosofia grega, né? Então, era uma mistura de várias coisas, a heresia que estava no meio deles. Paulo escreve a carta e ele afirma que Cristo é supremo sobre todas as coisas. E é isso que eu queria dizer nessa noite. O que Paulo afirmou e o que eu queria destacar nessa noite é: Jesus Cristo, Filho de Deus, é supremo sobre todas as coisas. E essa supremacia de Cristo tem que levar a igreja a continuar afirmando solos Cristos, somente Cristo, somente através dele o homem pode se chegar a Deus novamente. E o que o texto nos traz, e que a partir disso nós podemos afirmar essa supremacia de Cristo? O texto traz algumas verdades e nós queremos destacá-las nessa noite. Algumas verdades sobre Cristo que mostram a supremacia dele e que, portanto, tem que levar a igreja a continuar afirmando somente Cristo. A primeira verdade nessa noite: ele é a imagem do Deus vivo. Ele é a imagem do Deus vivo. É o que diz o início do versículo 15. Este é a imagem do Deus vivo, diz Paulo. Meus irmãos, Deus é espiritual e invisível. Sendo assim, ele não pode ser visto pelo homem. Nenhum homem pode ver Deus. Em João 1,18, o texto diz: ninguém jamais viu a Deus. No Antigo Testamento, alguns homens viram a glória de Deus em alguma medida, mas nunca viram o Deus de Israel propriamente. No episódio no qual Moisés viu a glória do Senhor, Êxodo capítulos 33 e 34, ele não teve permissão de ver Deus propriamente. Ele viu como que um reflexo do esplendor da glória de Deus. E no capítulo 33, versículo 20, Deus diz assim: não me poderá ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Ninguém pode ver a glória de Deus totalmente, a sua face e continuar vivo. Ninguém. Capítulo 6 de Isaías. Isaías tem uma visão de Deus. E a visão que ele tem de Deus é tão tremenda. Ele vê Deus num alto e sublime trono. E ele vê os serafins adorando a Deus. E a visão é tão grande, tão intensa. Mesmo sendo só uma visão, Isaías diz assim, versículo 5: porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, então eu estou perdido, porque os meus olhos viram o Rei. Isaías considerava que estava perdido. Ele ficou atemorizado porque ele teve uma visão intensa do que é a glória de Deus. Ele considerava que estava perdido, ele ficou atemorizado. Meus irmãos, Deus não pode ser visto. Se um homem pecador o vir, morre. O homem não pode contemplar a glória de Deus e permanecer vivo.
A pergunta é: mas será que existe uma forma de ver Deus? A resposta é sim. A forma do Deus invisível ser visto é através do seu Filho. O Filho eterno de Deus que um dia encarnou. Ele é a imagem perfeita do Deus invisível. É isso que o texto está dizendo aqui. A ideia aqui do versículo 15 é que Jesus, ele é uma imagem totalmente perfeita, sem nenhuma falha. O reflexo exato, a imagem perfeita do Deus que não pode ser visto. Essa é a ideia do texto aqui. Deus, em sua soberania, decidiu se revelar ao homem. E o ápice dessa revelação, o auge dessa revelação, é a pessoa de Jesus Cristo, a pessoa do Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade. Em João 1,14, o texto diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Está falando de Jesus, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Meus irmãos, Werner de Boer, um comentarista luterano, ele diz o seguinte sobre isso: a invisibilidade de Deus constitui um apuro religioso. Por causa dessa invisibilidade, por causa do fato de Deus não ser visível ao homem, muitos duvidam de Deus e muitos até negam a Deus. Por causa dela, todas as religiões do mundo têm feito incontáveis imagens de Deus. O homem tenta criar imagens para reproduzir a glória de Deus, mas ele não consegue. Nenhuma dessas imagens consegue satisfazer o anseio do homem por Deus. Nenhuma dessas imagens consegue responder ao clamor do homem, quando o homem diz assim: mostra-nos o Pai, que nem Filipe pediu no capítulo 14 de João. Filipe olha para Jesus e diz: Senhor, mostra-nos o Pai. Qual é a resposta de Jesus? Filipe, há tanto tempo estou convosco, quem me vê a mim, vê o Pai. Quem vê a Cristo, vê o Deus Pai, porque Jesus é a imagem perfeita desse Deus que é invisível. Então a resposta de Deus ao clamor do homem, mostra-nos o Pai, é o seu Filho Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, Calvino diz o seguinte: devemos, pois, precaver-nos de buscar Deus em outra parte, pois tudo o que pusermos diante de nós, como sendo representação de Deus, a parte de Cristo, não passará de um ídolo. Tudo aquilo que tenta representar Deus, excluindo Cristo, a parte de Cristo, na verdade, não passará de um ídolo, não representará a Deus fielmente. Este é um dos motivos de Deus ter estabelecido o segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima na terra ou embaixo dos céus. O homem não deveria fazer imagem alguma tentando representar o Criador, porque essas imagens não representarão de fato o Criador. A única maneira do homem ver Deus é através de Cristo. Meus irmãos, isso estava acontecendo no contexto da Reforma. Era muito presente no contexto da Reforma. E a resposta dos reformadores estava na supremacia de Cristo sobre todas as coisas. O que eles afirmavam é o que hoje nós continuamos afirmando a partir da teologia de Jesus Cristo que encontramos na Bíblia. Jesus Cristo é supremo sobre todas as coisas. Isso ainda continua acontecendo hoje, em nosso tempo. É por isso que a igreja precisa continuar afirmando: Jesus Cristo, somente Jesus Cristo. Ele é supremo sobre tudo e sobre todos.
A pergunta é: como nós temos buscado a Deus? Através de quem você tenta se chegar a Deus? Você tem tentado se chegar a Deus por seus próprios esforços? Você não conseguirá, você não tem a menor chance. Você tem tentado buscar a imagem de Deus, buscar a Deus, através de outros intercessores, seja lá quem for, você não conseguirá, não há a menor chance. A única forma do Deus Criador ser buscado verdadeiramente é através de Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens, amém? A forma de você ver Deus é através de Cristo. A forma de você buscar a Deus é através de Cristo. Somente Cristo. Por isso nós continuamos afirmando somente Cristo. Mas há uma segunda verdade sobre Jesus nesse texto. E que a partir dela nós dizemos que Cristo é supremo sobre todas as coisas. Ele é o Senhor da criação. Ele é o Senhor da criação. Versículo 17. O texto diz que Ele é antes de todas as coisas. O Filho não foi criado. Ele existia antes da criação. Paulo está ensinando seus leitores acerca da eternidade do Filho. Ele está fazendo a mesma coisa que o apóstolo João fez em sua primeira carta. 1 João 1, versículo 1, o início logo da carta, João chama Jesus daquele que era desde o princípio, aquele que não foi criado, aquele que é antes da criação. Nunca houve época em que ele não existisse, diz o credo de Nicéia sobre Jesus. Ele era amado do Pai antes de todos os mundos. Esse é Jesus Cristo. Como ele próprio afirmou também, no capítulo 8 de João, em um debate com os fariseus, ele diz: olha, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou, ou seja, eu sempre existi, eu não fui criado, eu sempre existi. E o texto ainda diz que ele é o primogênito de toda a criação. Qual é a ideia contida na palavra primogênito? Qual é o sentido aqui de primogênito? O primogênito, o filho primogênito, normalmente era o primeiro filho. Normalmente era o primeiro filho que nascia, mas não necessariamente. Embora a ideia cronológica do primeiro filho esteja relacionada, mas a principal ideia da primogenitura não era nem tanto cronológica, mas era de posição, de honra, de direito do filho herdeiro. O primogênito era aquele que tinha os principais direitos relacionados a ser o herdeiro de seu pai. O primogênito era o filho que tinha recebido o direito de herança, tivesse sido o primeiro ou não. Nesse contexto, o primogênito significa claramente o mais alto em posição, não necessariamente o primeiro a ser criado. É por isso, meus irmãos, que nós não podemos afirmar, como alguns hereges já afirmaram, que Jesus foi o primeiro filho a ser criado. Jesus não foi criado. Isso entra em contradição com vários textos bíblicos que falam sobre a divindade de Cristo. A heresia ariana do século IV defendia isso. A igreja se manifestou contra, e a igreja ensinou: não, Jesus Cristo não foi criado. Ele é antes de todas as coisas, ele é o primogênito no sentido de ter alta posição, ele é igual a Deus. E o versículo 16: pois nele foram criadas todas as coisas. Aqui, meus irmãos, está o motivo de ele ser o primogênito da criação. Ele é responsável por tudo que foi criado. Tudo foi feito por meio dele e para ele.
Todas as coisas aqui incluem tudo que há no céu e na terra. Tudo. Tudo que há no céu e na terra foi criado por meio dele e para ele. Os anjos, seres que, segundo a heresia dos colossenses, a heresia que estava entrando na igreja dos colossenses, eram seres que deveriam ser adorados. Esses anjos também fazem parte da criação. Então, o que Paulo está dizendo aos colossenses esses seres que vocês estão querendo adorar, eles também são parte da criação. Eles foram criados por Cristo e para Cristo, então eles não têm que ser adorados de forma nenhuma. Eles não tinham que ser adorados, porque eles são criatura, e só o Criador tem que ser adorado. Meus irmãos, em todos os tempos, o homem deturpou a ideia de adoração, mudando a adoração do Criador para a criatura. Em todas as épocas você vai ver isso. Aqui entre os colossenses não foi diferente. Em nosso tempo não é diferente. O homem continua buscando, muitas vezes, adorar a criatura em lugar do Criador. Mas só o Criador merece ser adorado. Cristo, portanto, e somente Ele, merece toda a glória e toda a honra. Os anjos ou quaisquer outras criaturas não podem ser adorados. Aqui o mandamento envolvido é o primeiro: não terás outros deuses diante de mim. Isso também era um erro grave durante a Reforma. E a resposta dos reformadores estava, mais uma vez, na supremacia de Jesus Cristo sobre todas as coisas. É por isso que depois surge o somente Cristo. Somente Cristo tem que ser adorado. Só Ele é Deus. Só Ele é Deus, juntamente com o Pai e o Espírito Santo na Trindade. Jesus Cristo não é uma emanação de Deus, como ensinavam os gnósticos nessa época aqui dos colossenses. Cristo não é um espírito iluminado, como afirmam ainda hoje os espíritas. Cristo não é o primeiro ser criado, como foi ensinado pelos arianos no século IV, e ainda é ensinado hoje pelos testemunhas de Jeová. Não, ele não é o primeiro ser criado. Ele é o Criador. Ele é Senhor sobre a criação. Então, Ele não é criatura, Ele é Criador, e como Criador, Ele tem que ser adorado, e somente Ele tem que ser adorado. A maioria das pessoas continua rendendo graças, rendendo louvor a outros deuses que não merecem, porque a adoração só é devida ao Deus Criador. É por isso que nós continuamos afirmando, meus irmãos, somente Cristo, solos Cristos, só Ele, somente Ele merece a nossa adoração. Há uma terceira verdade no texto, versículo 18. Jesus Cristo, Ele é supremo sobre todas as coisas. Nós vemos isso nas verdades do texto. Primeiro, Ele é a imagem do Deus invisível. Segundo, Ele é o Senhor da criação. Terceiro, Ele é o cabeça da igreja. Versículo 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Em 1 Coríntios, Paulo já tinha usado a figura do corpo, destacando que o corpo necessitava de cada membro necessitava um do outro, e que cada membro deveria visar a edificação do corpo. Aqui aos Colossenses, ele usa de novo o corpo como figura, mas aqui ele quer destacar outra coisa. Ele quer destacar que Cristo é o cabeça da igreja.
Cristo é quem governa a igreja. Cristo é o líder dessa igreja. É Ele que conduz, é Ele que direciona essa igreja. É aquele que dá direção, é o seu Senhor. Em Efésios 1, 22, 23, os versículos, o mesmo Paulo diz: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Meus irmãos, os anjos que muitos colossenses estavam adorando não podem ser cabeça da igreja. Não podem, de forma alguma. O Papa da Igreja Católica, lá na Igreja Medieval, ele não era o cabeça da igreja. E ainda hoje não continua, não pode ser. Os líderes das mega igrejas evangélicas de hoje, os apóstolos, os missionários, os bispos aí das grandes igrejas evangélicas, também não são cabeça da igreja. Eles podem ser cabeça da sua própria falsa igreja, mas não podem ser cabeça da igreja de Jesus Cristo. Não podem. Porque a igreja de Jesus Cristo só tem um cabeça. Não é o pastor, não é nenhum pregador, não é nenhum líder, mas é o próprio Jesus Cristo. Amém? Ele é o cabeça da igreja, ele e somente ele. A igreja só tem um cabeça e é o Filho de Deus, que encarnou, morreu em nosso lugar, e ele representa a única forma de nós nos chegarmos a Deus novamente. Somente Cristo é o cabeça da igreja. Somente Cristo. Solos Cristos. Amém? O texto ainda diz que ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Aqui, primogênito está no sentido de primeiro. Por quê? Porque o próprio contexto imediato mostra isso. Ele diz, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. O primeiro aqui, o primogênito aqui, é o primeiro a ressuscitar para não mais morrer. O primeiro de entre os mortos, o primogênito de entre os mortos é o primeiro que ressuscitou para não mais morrer. Na história bíblica, antes de Cristo, você vai encontrar alguns exemplos de pessoas que ressuscitaram, mas morreram novamente. Cristo é o primeiro a ressuscitar para não mais morrer, ressuscitar em um corpo glorificado, do jeito que será o nosso quando ele voltar. Então ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Meus irmãos, o que Paulo está dizendo aqui é que ele ressuscitou para não mais morrer. E como tal, ele é a garantia de que nós também ressuscitaremos no último dia para não mais morrer. Ressuscitaremos em um corpo glorificado e viveremos para sempre com Deus no céu. Isso é verdade para todos aqueles que fazem parte verdadeiramente da igreja de Cristo. Aqueles que foram comprados pelo seu sangue. Sua ressurreição é, portanto, a garantia da nossa futura ressurreição. De cada um daqueles que ele comprou com o seu sacrifício. Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos. A obra dele é perfeita. A obra dele é suficiente para a nossa salvação. Por isso ele é supremo sobre tudo, sobre a criação, sobre todas as coisas. A obra dele é perfeita. Por isso nós continuamos afirmando somente Cristo. E em último lugar nessa noite, a última verdade que eu queria destacar a partir do texto. Ele é o reconciliador de todas as coisas. Versículo 20. Havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, diz o texto.
Meus irmãos, entre a criação e a reconciliação que Jesus faz entre Deus e os homens, houve a queda. O homem foi criado à imagem de Deus, foi criado perfeito, sem pecado, mas em um momento o homem escolheu o pecado, escolheu desobedecer a Deus. Isso é a queda do homem. O homem passou a morrer, o homem foi morto espiritualmente, o homem agora está distante do seu Criador. O homem criado sem pecado desobedeceu, e a corrupção do pecado veio a toda a raça. O pecado devastou a vida humana, devastou a humanidade, e a paz só pode ser feita pelo sacrifício de Cristo. A reconciliação entre Deus e os homens só pode ser feita por causa da obra suficiente de Cristo, a obra perfeita que ele fez na cruz. Calvino diz que ele era o penhor e preço de nossa paz com Deus, porque ele foi derramado na cruz. Ele é o penhor, ou seja, a garantia de nossa paz com Deus. Por quê? Porque ele pagou o preço quando se sacrificou na cruz do Calvário. Por isso Paulo diz, Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O texto diz, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas. O homem no estado de pecado está afastado de Deus. Como tal, ele precisa ser reconciliado com o Criador. E a única maneira é através da obra de Cristo. Muitos colossenses achavam que os anjos eram pacificadores, que através dos anjos eles podiam ter acesso a Deus. Os falsos mestres estavam dizendo isso aos colossenses, estavam defendendo isso. Paulo vem e diz que, na verdade, o homem só pode se chegar a Deus através de Cristo. Cristo é supremo sobre todas as coisas, não os anjos, somente Cristo. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Paulo diz em 1 Timóteo 2,5. Meus irmãos, não pode haver mediação entre Deus e os homens à parte de Cristo. Não pode haver intercessão entre Deus e os homens à parte de Cristo. Somente Cristo é mediador. O sacerdote humano não pode fazer essa mediação. As pessoas que viveram aqui na terra, que tiveram vida exemplar aqui na terra, que serviram a Deus aqui na terra, e que posteriormente a Igreja Católica passou a chamar de santos, no sentido de serem perfeitos e de poderem fazer algum tipo de mediação entre Deus e os homens, eles não podem. Eles eram homens que nem eu e você. Foram pessoas exemplares, foram pessoas que seguiram a Deus fielmente, que entregaram suas vidas à obra de Deus, mas tão somente isso. Após a morte, eles não podem mais fazer nada. O único mediador é Cristo. Ele é Deus, Ele é a segunda pessoa da Trindade. Ele é suficiente, a sua obra é perfeita. A sua obra pode garantir a nossa paz com Deus. Amém? Paulo ainda diz em 2 Coríntios 5, versículos 18 e 19, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Por meio de Cristo, meus irmãos,
Por meio da cruz de Cristo, o universo é reconduzido ou restaurado ao seu correto relacionamento com o Criador, com Deus, no sentido de justa recompensa por sua obediência, diz William Hendrickson. Cristo foi exaltado à destra do Pai, e desta posição de autoridade e poder, Ele governa todo o universo, para o bem da igreja e para a glória de Deus. Na época da reforma, a igreja estava vendendo o perdão dos pecados. Eu não sei se você já meditou sobre isso, mas se você pensar a fundo sobre isso, é um tremendo de um absurdo, absurdo total, vender o perdão dos pecados. Hoje, algumas igrejas aí, inclusive igrejas evangélicas, têm feito coisas parecidas, têm feito um comércio da fé, têm feito da fé um comércio, têm vendido o evangelho, na verdade um falso evangelho. E muitos, meus irmãos, continuam ensinando ainda também uma salvação por obras. A Igreja Católica ainda continua ensinando salvação por obras. Até prega-se sobre Cristo em determinada medida. Acredita-se que Cristo é o Salvador, mas a obra de Cristo é menosprezada porque não é somente através de Cristo. Eu tenho que contribuir com minhas obras. Se eu tenho que contribuir com minhas obras, então a salvação já não é mais pela graça, como foi pregado no domingo passado. Mas o que a Bíblia afirma, o que a Escritura afirma, é que a salvação é pela graça, por meio da fé no sacrifício do Cristo que morreu na cruz do Calvário. É esse o ensinamento das Escrituras. Se tem boas obras pelo meio, já não é graça, e o sacrifício de Cristo está sendo menosprezado. Mas nós afirmamos novamente, o sacrifício de Cristo é perfeito, a sua obra é suficiente para a nossa salvação. O Cristo é supremo sobre todas as coisas, e é supremo na salvação também, na redenção. Ele é o reconciliador de todas as coisas. Em comum, meus irmãos, com essas questões que eu estava falando, o comércio da fé, a salvação por obras, continua-se ainda, continua ainda acontecendo, se praticando os outros degraus que eu citei da escada, na Idade Média, né? O degrau da especulação, o degrau do misticismo, isso ainda continua acontecendo. Em comum a tudo isso está o menosprezo pela obra de Cristo. Se precisa disso, a obra de Cristo não é perfeita, mas a obra de Cristo é perfeita. Nós afirmamos a partir das Escrituras, amém? Então, meus irmãos, nós dizemos somente Cristo. Essa mensagem ainda é urgente, porque parece que o homem esqueceu. Parece em alguns momentos que ainda estamos vivendo o período negro da Idade Média, onde a igreja se distanciou da palavra, se distanciou das doutrinas bíblicas. Mas, meus irmãos, nós precisamos afirmar com os reformadores, a obra de Cristo é suficiente. Cristo tem, pois, a preeminência sobre tudo. Ele é o único que revela perfeitamente o Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação e sobre a igreja, a nova criação de Deus. E Ele é o único que pode reconciliar de novo os homens pecadores com o seu Criador. Por isso, meus irmãos, a consequência de tudo isso é que nós precisamos de Cristo e somente de Cristo. Por isso, meus irmãos, nós vamos continuar afirmando, solos Cristos, somente Cristo. Amém. Que Deus possa nos abençoar.